Ele entrou naquele elevador achando que controlava tudo, até ver a mulher que marcou seu passado e um menino que mudaria sua vida para sempre. Se você gosta de histórias como essa, não deixe de se inscrever neste canal. Postamos todos os dias continuando. O elevador do Hotel Copacabana Palace tinha acabado de chegar ao térreo quando Eduardo Mendonça ajustou o punho da camisa italiana e verificou o Rolex no pulso. 42 anos, cabelos grisalhos nas têmporas que só acentuavam sua elegância natural, ele era o tipo de homem que comandava salas de reunião com um simples olhar. Dono de uma das maiores construtoras de São Paulo, Eduardo havia transformado o sobrenome da família em sinônimo de luxo e exclusividade no mercado imobiliário paulistano. Ao seu lado, Fernanda Cavalcante irradiava a perfeição calculada de quem nasceu no berço de ouro da alta sociedade. Loira esculpida pelos melhores cirurgiões plásticos da cidade, ela usava um vestido valentino que custava mais do que muitos carros. O anel de noivado no seu dedo era uma obra de arte em diamantes, símbolo de um relacionamento que funcionava mais como uma fusão empresarial do que como amor verdadeiro. Eles estavam juntos há 8 meses, tempo suficiente para que a imprensa social os coroasse como o casal do ano. O jantar com os Silveira foi um sucesso, disse Fernanda, retocando o batom Chanel no espelho do elevador. Tenho certeza de que eles vão aceitar investir no projeto de Alphaville. Eduardo assentiu distraidamente. Negócios sempre vinham primeiro, e Fernanda entendia isso melhor do que qualquer outra mulher com quem ele já havia se relacionado. Ela não fazia perguntas inconvenientes, não cobrava presença emocional e, principalmente, não o questionava sobre decisões profissionais. Era o tipo de parceira que ele acreditava precisar naquela fase da vida. As portas do elevador estavam quase se fechando quando um "Espera aí, por favor", feminino ecoou do lobby. Eduardo, por reflexo, estendeu a mão para impedir que as portas se fechassem completamente. Era um gesto automático, educado, sem maiores consequências. Ou pelo menos deveria ter sido. Quando as portas se abriram novamente, o mundo parou. Mariana Santos estava ali, parada na entrada do elevador, com um menino pequeno ao seu lado. O coração de Eduardo despencou, como se alguém tivesse arrancado o chão sob seus pés. Por um momento infinito, ele esqueceu como respirar. Ela estava mais bonita do que ele se lembrava, e isso era simultaneamente maravilhoso e devastador. O cabelo castanho, antes sempre preso em coques práticos, agora caía solto pelos ombros em ondas naturais. Os olhos verdes que um dia o fizeram acreditar em finais felizes ainda tinham aquela intensidade que o desarrumava por completo. Mas havia algo diferente neles agora. Uma maturidade, uma força que não existia 2 anos e meio atrás. Mariana hesitou por uma fração de segundo ao vê-lo, como se estivesse calculando se deveria entrar ou não. Mas o menino ao seu lado, impaciente como qualquer criança de 2 anos e meio, puxou sua mão em direção ao elevador. "Mamãe, vamos subir", disse o pequeno com a empolgação típica de quem via elevadores como brinquedos gigantes. A palavra mamãe atingiu Eduardo como um soco no estômago. Seus olhos se fixaram automaticamente na criança e foi então que o mundo desabou completamente. O menino tinha seus olhos, não uma semelhança distante, não uma impressão passageira. Eram exatamente os olhos de Eduardo Mendonça, olhando de volta para ele através do rosto inocente de uma criança. O cabelo escuro e ondulado, o formato do nariz, a linha da sobrancelha, cada traço gritava uma verdade que ninguém precisava verbalizar. Gabriel, porque era assim que Mariana o havia chamado durante os poucos segundos que precederam o silêncio ensurdecedor, era seu filho. Mari! A voz de Eduardo saiu mais rouca do que ele gostaria. Fernanda, ao seu lado, percebeu imediatamente que algo estava errado. Muito errado. Mariana entrou no elevador com Gabriel, mantendo-se o mais distante possível de Eduardo. Seus dedos apertaram involuntariamente a mão do filho, como se quisesse protegê-lo de um perigo invisível. "Eduardo", ela respondeu com uma frieza educada que cortou mais fundo do que qualquer grito. "Fernanda", acrescentou, cumprimentando a noiva com um aceno de cabeça. O silêncio que se seguiu
foi carregado de tensões que Fernanda não conseguia compreender totalmente, mas que sentia na pele. Eduardo estava paralisado, dividindo o olhar entre Mariana e Gabriel, como se tentasse processar uma realidade que desafiava tudo o que ele pensava saber sobre sua própria vida. Gabriel, alheio à tempestade emocional dos adultos ao seu redor, apertou o botão do 10º andar e sorriu satisfeito com sua pequena conquista. Mamãe, eu apertei sozinho. Muito bem, meu amor, Mariana respondeu, e Eduardo sentiu uma pontada de algo que não conseguia nomear ao ouvir o carinho na voz dela. Dirigido ao menino, Fernanda quebrou o silêncio constrangedor. Vocês se conhecem? A pergunta era inocente, mas carregada de implicações. Eduardo sentiu o suor formar-se em sua testa. Como explicar para a noiva que a mulher parada a poucos metros dele era a única pessoa que já o havia amado verdadeiramente? E como explicar que aparentemente eles tinham um filho juntos? Mariana é arquiteta, Eduardo conseguiu dizer, sua voz soando estranhamente formal. Trabalhamos juntos há alguns anos. Era uma verdade parcial, quase uma mentira. Eles haviam sido casados por 3 anos. Mariana havia sido a única mulher que conseguira ver além da fachada de sucesso e tocar o homem por trás do empresário. E Eduardo havia jogado tudo isso fora por orgulho, imaturidade e uma incapacidade destrutiva de lidar com vulnerabilidades. Mariana não corrigiu a informação incompleta dele. Apenas manteve o olhar fixo nos números do andar que mudavam lentamente no display digital. Cada segundo parecia durar uma eternidade. O elevador parou no 8º andar e Fernanda saiu. Te vejo em casa mais tarde, disse ela, beijando a bochecha de Eduardo. Mas até um observador casual perceberia que algo havia mudado na dinâmica entre eles naqueles poucos minutos de viagem. Quando as portas se fecharam novamente, deixando apenas Eduardo, Mariana e Gabriel dentro do pequeno espaço, o silêncio se tornou quase insuportável. Quantos anos ele tem? Eduardo perguntou, embora já soubesse a resposta. Sua voz estava baixa, cuidadosa, como se estivesse caminhando em campo minado. 2 anos e meio, Mariana respondeu sem olhar para ele. Eduardo fechou os olhos por um momento. 2 anos e meio. Exatamente o tempo desde que eles se separaram. As contas eram simples demais, dolorosas demais. Por que você nunca me disse? A pergunta saiu carregada de uma mistura de raiva, dor e desespero, que Eduardo não sabia que ainda carregava dentro de si. Mariana finalmente se virou para olhá-lo diretamente, e por um momento ele viu a mulher ferida que ela havia sido durante os últimos meses do casamento deles. Você realmente quer que eu responda isso aqui, na frente dele? Ela sussurrou, indicando Gabriel com os olhos. O menino estava entretido brincando com os botões do elevador, completamente absorto em seu pequeno mundo. Mas Mariana estava certa. Não era o lugar nem o momento para essa conversa. O elevador chegou ao 10º andar e Mariana segurou a mão de Gabriel. Vamos, meu amor. Antes de sair, ela se virou uma última vez para Eduardo. Se você quiser conversar, eu fico no flat em 1024, mas só se você vier sozinho e só se realmente quiser ouvir o que eu tenho a dizer. As portas se fecharam e Eduardo ficou sozinho com o eco das próprias batidas do coração e o peso de uma revelação que mudaria tudo. Ele tinha um filho que nunca conhecera, que crescera sem ele, que chamava outra pessoa de família. A culpa o atingiu como uma onda, seguida rapidamente pela raiva de ter sido privado de 2 anos e meio da vida de Gabriel. Mas por baixo de todas essas emoções estava algo ainda mais poderoso, uma vontade desesperada de conhecer o menino, de ser parte da vida dele, de entender como tudo havia acontecido. Durante 20 minutos, Eduardo ficou parado no lobby do hotel, tentando processar o que havia acontecido. Pessoas passavam por ele, conversas aconteciam ao seu redor, mas nada disso registrava em sua consciência. Sua mente estava completamente consumida pela imagem de Gabriel. Seus próprios olhos olhando de volta para ele, através do rosto de uma criança que era metade dele e metade da única, mulher que ele já havia amado verdadeiramente. Quando finalmente conseguiu se mover,
Eduardo soube que havia apenas uma coisa a fazer. Ele precisava subir até o 10º andar. Precisava ouvir a verdade, por mais dolorosa que fosse. Precisava entender como havia perdido os primeiros 2 anos e meio da vida do seu filho. E, principalmente, precisava descobrir se ainda havia uma chance de recuperar o tempo perdido. O caminho até o elevador pareceu interminável. Cada passo carregava o peso de escolhas passadas, de palavras não ditas, de oportunidades desperdiçadas. Eduardo sabia que quando aquelas portas se abrissem novamente no 10º andar, sua vida mudaria para sempre. A pergunta que o aterrorizava era: seria para melhor ou para pior? Ele apertou o botão de chamar o elevador e, enquanto esperava, permitiu-se sentir algo que havia enterrado há 2 anos e meio. Saudade. Saudade de Mariana. Saudade da família que eles poderiam ter sido. E agora, surpreendentemente, saudade de um filho que ele nem sabia que existia até poucos minutos atrás. As portas do elevador se abriram e Eduardo entrou, sabendo que não havia mais volta. Algumas verdades, uma vez reveladas, não podiam ser esquecidas, e algumas oportunidades de redenção só apareciam uma vez na vida. Ele apertou o botão do 10º andar e rezou para que não fosse tarde demais. Eduardo parou na frente da porta do flat 1024 por longos minutos antes de conseguir bater. Do outro lado, ouvia a voz melodiosa de Mariana conversando com Gabriel, provavelmente tentando entretê-lo com algum brinquedo ou história. O som era ao mesmo tempo familiar e estranho. Familiar porque era a mesma voz que o havia acalmado em noites difíceis durante seus 3 anos de casamento. Estranha porque agora ela carregava uma maternidade que ele havia perdido completamente. Quando finalmente tocou a campainha, o silêncio que se seguiu foi pesado. Eduardo conseguia quase sentir Mariana hesitando do outro lado, provavelmente se perguntando se abrir aquela porta valia o risco de reabrir feridas que ainda não haviam cicatrizado completamente. "Mamãe, tem alguém na porta!" Gabriel gritou com a empolgação natural das crianças. "Eu sei, meu amor. Vai brincar com seus carrinhos enquanto a mamãe conversa com uma pessoa, está bem?" A porta se abriu e Mariana estava ali, mais próxima do que estivera em 2 anos e meio. Ela havia trocado o vestido social por uma calça jeans e uma blusa simples de algodão, e Eduardo se lembrou de como ela ficava bonita mesmo nas roupas mais básicas. Sempre havia uma elegância natural nela que não dependia de grife ou joias caras. "Você veio", ela disse, como se não tivesse certeza de que isso realmente aconteceria. "Eu tinha que vir." Mariana se afastou para deixá-lo entrar. O flat era modesto, mas aconchegante, decorado com o bom gosto que Eduardo conhecia bem. Havia plantas nas janelas, livros espalhados pela mesa de centro e espalhados pelo chão da sala, dezenas de brinquedos coloridos que transformavam o ambiente formal em algo claramente habitado por uma criança. Gabriel estava sentado no tapete, concentrado em fazer uma fileira de carrinhos coloridos. Quando viu Eduardo entrar, o menino ergueu os olhos com curiosidade. "Oi", disse Gabriel simplesmente, sem timidez ou desconforto. "Você é o homem do elevador." O coração de Eduardo se apertou. "Oi, Gabriel, eu sou o Eduardo." "Eduardo", repetiu o menino, testando o nome na língua. "Você quer brincar de carrinho comigo?" Mariana interveio rapidamente. "Gabi, o papai do Lucas vai vir te buscar em 1 hora para vocês brincarem lá no parque, lembra? Que tal você organizasse seus brinquedos enquanto isso?" Eduardo notou como ela havia desviado habilmente a atenção de Gabriel da interação entre eles. Era claro que ela não queria que o menino presenciasse uma conversa que prometia ser difícil. "Vamos conversar na varanda", Mariana sugeriu, indicando a porta de vidro que dava para uma pequena área externa. A varanda tinha vista para a Avenida Paulista e lá embaixo a vida de São Paulo acontecia em seu ritmo frenético habitual. Carros, pessoas, o movimento constante de uma cidade que nunca parava. Mas ali em cima, naquele pequeno espaço, o tempo parecia suspenso entre eles. Eduardo encostou no parapeito e olhou para Mariana. Ela estava de braços cruzados, claramente na defensiva, mas havia algo vulnerável em sua postura que o lembrava da mulher que ele havia conhecido anos atrás.
Por que você nunca me disse que estava grávida? Ele perguntou diretamente. Não havia mais tempo para rodeios. Mariana respirou fundo, como se estivesse se preparando para mergulhar em águas profundas. Porque quando eu descobri, você já havia decidido que não queria mais tentar. A resposta atingiu Eduardo como um tapa. O que isso significa? Significa que quando eu fiz o teste de gravidez, você já havia me dito que nosso casamento estava acabado. Você já havia decidido que eu era dependente demais, que atrapalhava seus negócios, que era melhor seguirmos caminhos separados. Eduardo se lembrava vagamente daquela conversa, mas na época havia sido apenas mais uma discussão entre muitas. Nós discutíamos muito, Mari. Isso não significava que eu queria o divórcio. Não? Ela se virou para olhá-lo de frente, e Eduardo viu lágrimas se formando em seus olhos. Eduardo, você disse textualmente que eu era um peso na sua vida. Você disse que se casou comigo por impulso e que estava arrependido. Disse que eu não conseguia te entender porque não vinha do mesmo mundo que você. As palavras voltaram à memória de Eduardo como uma cascata dolorosa. Ele havia dito isso tudo durante uma briga terrível, depois de um jantar com investidores onde Mariana havia questionado publicamente uma decisão dele sobre um projeto polêmico. Na época, Eduardo sentiu que ela o havia constrangido na frente de pessoas importantes. Agora, anos depois, ele conseguia reconhecer que ela apenas havia expressado uma preocupação legítima sobre sustentabilidade ambiental. Eu estava com raiva, ele sussurrou. Eu não queria dizer aquilo. Mas você disse. E quando você diz que alguém é um peso na sua vida, Eduardo, quando você diz que se casou por impulso e está arrependido, essa pessoa não volta para casa e conta que está grávida. Não quando sabe que a notícia pode ser recebida como mais um problema a ser resolvido. Eduardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Você achou que eu veria nosso filho como um problema? Eu achava que você me veria como alguém tentando te prender através de uma gravidez. Você havia deixado muito claro que se sentia sufocado no nosso casamento. O silêncio que se seguiu foi pesado com arrependimentos mútuos. Eduardo olhava para a cidade lá embaixo, tentando processar como suas palavras impulsivas haviam custado 2 anos e meio da vida do seu filho. E depois que Gabriel nasceu? Ele perguntou. Por que não me procurou depois? Mariana riu amargamente. Eduardo, você sabe quantas vezes eu peguei o telefone para te ligar? Quantas vezes comecei a digitar uma mensagem? Mas toda vez eu me lembrava de como você reagiu quando eu precisei de você durante o meu projeto mais importante, de como você não conseguiu me apoiar quando eu estava vulnerável. E eu pensava, se ele não conseguiu estar presente para mim quando eu só precisava de compreensão, como vai conseguir estar presente para uma criança? Eduardo se lembrava perfeitamente do projeto ao qual ela se referia. Mariana havia ganhado uma concorrência para projetar um complexo residencial sustentável, o maior trabalho da carreira dela até então. Mas o cliente era conhecido por ser difícil, fazendo mudanças constantes e questionando cada decisão. Mariana chegava em casa exausta e estressada, precisando apenas de alguém que a ouvisse e a tranquilizasse. Em vez disso, Eduardo havia sugerido que ela desistisse do projeto. Para que todo esse estresse? Você não precisa trabalhar, havia dito ele. Na cabeça dele, estava sendo protetor. Na realidade, havia sido condescendente e invalidado completamente a importância da carreira dela. Eu estava tentando te proteger, ele disse fracamente. Você estava tentando me controlar. Existe uma diferença, Mariana respondeu. E eu percebi que se eu te contasse sobre a gravidez naquele estado emocional que você estava, haveria 2 possibilidades. Ou você rejeitaria a criança, ou você tentaria assumir o controle total da situação. Nenhuma das 2 opções me pareceu saudável. Eduardo passou as mãos pelos cabelos, frustrado. Então você simplesmente decidiu que eu não merecia saber que seria pai? Eu decidi que meu filho merecia um pai que estivesse realmente pronto para ser pai, não alguém que veria a paternidade como mais uma responsabilidade inconveniente. E você achou que tinha o direito de tomar essa decisão por mim?
A pergunta saiu mais agressiva do que Eduardo pretendia, e Mariana recuou ligeiramente. Mas então ela se recompôs e o encarou com uma firmeza que ele reconheceu imediatamente. Eu tinha o direito de proteger meu filho de alguém que não estava emocionalmente disponível. Eduardo, você vivia tão consumido pelos negócios que esquecia de comer. Quantas vezes você chegou em casa depois da meia-noite? Quantas vezes cancelou nossos planos porque apareceu uma reunião mais importante? Eduardo sabia que ela estava certa, mas isso não tornava a situação menos dolorosa. As pessoas mudam, Mari. Eu poderia ter mudado. Podia? Ou você está dizendo isso agora porque descobriu que tem um filho? Ela o desafiou. Me diga uma coisa, Eduardo. Se Gabriel não existisse, se eu fosse apenas a sua ex-esposa que você encontrou por acaso no elevador, você estaria aqui pedindo uma segunda chance? Ou você voltaria para sua noiva perfeita e sua vida perfeitamente organizada? A pergunta pegou Eduardo completamente desprevenido. Ele abriu a boca para responder, mas as palavras não saíram. A verdade inconfortável era que ele provavelmente não estaria ali se não fosse por Gabriel. Fernanda representava exatamente o tipo de mulher que ele pensava querer, independente emocionalmente, sem demandas afetivas complexas, satisfeita com a vida social que o dinheiro podia comprar. Mariana viu a hesitação na expressão dele e assentiu tristemente. É exatamente isso que eu pensei. Mas isso não significa que eu não amei você, Eduardo disse rapidamente. Mari, você foi a única mulher que eu realmente amei. Eduardo, amar alguém e estar pronto para uma vida conjunta são coisas completamente diferentes. Você me amava quando era conveniente, quando eu me encaixava na versão que você tinha de como sua vida deveria ser. Mas no momento em que eu precisei ser uma pessoa real, com problemas reais e necessidades emocionais reais, você se afastou. A acusação era dura, mas Eduardo não conseguia negá-la. Durante o casamento, ele havia tratado Mariana mais como uma peça decorativa da vida que construíra do que como uma parceira de verdade. Nesse momento, Gabriel apareceu na porta da varanda. Mamãe, posso tomar água? Claro, meu amor, vou pegar para você. Mariana entrou para buscar a água, deixando Eduardo sozinho com Gabriel por alguns instantes. O menino o olhou com curiosidade infantil. Você é amigo da minha mãe? Gabriel perguntou. Eduardo se ajoelhou para ficar na altura do menino. Eu conheço sua mãe há muito tempo. Minha mãe é muito legal. Ela faz panquecas no formato de Mickey Mouse e lê histórias com vozes engraçadas. O coração de Eduardo se partiu um pouco ao imaginar todas as manhãs de domingo, todas as histórias antes de dormir, todos os pequenos momentos especiais que ele havia perdido. Mariana voltou com o copo d'água e percebeu a expressão no rosto de Eduardo. Por um momento, sua defesa se quebrou ligeiramente. Gabi, por que você não vai assistir desenho enquanto a mamãe termina de conversar? Ela sugeriu. Quando ficaram sozinhos novamente, o silêncio entre eles havia mudado de tom. Era menos hostil, mais melancólico. Eu quero conhecê-lo, Eduardo disse finalmente. Eu sei que não tenho direito de exigir nada, mas eu gostaria de ter a chance de ser pai dele. Mariana o observou por um longo momento. Eduardo, ser pai não é só querer. É estar presente quando ele está doente no meio da madrugada. É ter paciência quando ele faz birra no supermercado. É abrir mão dos seus planos porque ele precisa de você. Você tem certeza de que está pronto para isso? Eu não sei, Eduardo respondeu honestamente, mas eu gostaria de tentar. A sinceridade na resposta dele pareceu tocar algo em Mariana. Se você realmente quiser tentar, vamos fazer isso do jeito certo. Devagar, com responsabilidade. Gabriel não pode se machucar nesse processo. Eduardo assentiu. O que você sugere? Primeiro, você precisa decidir o que realmente quer. Se é só matar a curiosidade ou se é realmente construir uma relação com ele. Porque, Eduardo, se você entrar na vida dele e depois desistir, vai machucar uma criança que não pediu para nascer no meio dessa confusão. Eu entendo. Segundo, isso vai ser no meu ritmo, seguindo as minhas regras. Gabriel não sabe quem você é.
E não vai saber até que eu tenha certeza de que você está comprometido com isso a longo prazo. Eduardo engoliu em seco, mas concordou. E quanto a nós? Nós? Mariana riu sem humor. Eduardo, não existe um nós. Você está noivo de outra pessoa, lembra? E mesmo que não estivesse, muita coisa aconteceu. Eu mudei, você mudou. Se você quer conhecer Gabriel, é sobre ele, não sobre nós. A resposta doeu mais do que Eduardo esperava, mas ele sabia que Mariana estava certa. Ele havia feito suas escolhas e agora precisava lidar com as consequências. Quando posso vê-lo novamente? Ele perguntou. Sábado que vem, no Parque do Ibirapuera, às 3 da tarde. Você pode passar 1 hora com ele em lugar público, comigo presente. Se correr bem, podemos conversar sobre aumentar gradualmente o tempo. Eduardo assentiu. 1 hora por semana não parecia muito, mas era um começo. Quando ele se levantou para sair, Gabriel apareceu correndo da sala. Você vai embora? Vou, mas vou te ver. De novo no sábado. Você vai brincar comigo no parque? Eduardo olhou para Mariana, que assentiu quase imperceptivelmente. Vou sim. Legal. Gabriel sorriu, e Eduardo sentiu algo quente se espalhando pelo peito. Caminhando de volta para o elevador, Eduardo sabia que sua vida havia mudado completamente em questão de horas. Ele tinha um filho, um menino esperto e carinhoso que carregava metade dos seus genes, e tinha uma chance, mesmo que pequena, de recuperar parte do tempo perdido. Mas antes de qualquer coisa, ele precisava lidar com Fernanda. Precisava decidir se queria mesmo se casar com alguém por conveniência ou se estava pronto para lutar por algo real, mesmo que doloroso e complicado. No elevador descendo, Eduardo olhou para o próprio reflexo nas portas de metal polido e se perguntou quem era realmente o homem que olhava de volta para ele. O sábado chegou com uma ansiedade que Eduardo não sentia há anos. Ele havia passado a semana inteira pensando no encontro com Gabriel, pesquisando na internet sobre como se relacionar com crianças de 2 anos e meio, e até comprando brinquedos que depois achou inadequados. Estava nervoso como um adolescente, indo ao primeiro encontro. Fernanda havia notado sua distração durante a semana, mas Eduardo ainda não havia encontrado coragem para contar a verdade sobre o que acontecera no hotel. Cada vez que tentava iniciar a conversa, as palavras se embaralhavam na garganta. Como explicar que descobrira ter um filho sem soar como um completo irresponsável? No Parque do Ibirapuera, Eduardo chegou 15 minutos antes do horário combinado. Escolheu um banco próximo ao playground e ficou observando as famílias que passavam. Pais empurrando carrinhos de bebê, crianças correndo atrás de pipas, casais de mãos dadas observando os filhos brincarem. Era um mundo que sempre existira ao seu redor, mas ao qual ele nunca havia prestado atenção. Quando viu Mariana chegando com Gabriel, o coração dele disparou. O menino usava uma camiseta azul com um dinossauro estampado e tênis com luzes que piscavam a cada passo. Na mão livre, segurava um pequeno avião de brinquedo. «Eduardo!» Gabriel gritou quando o viu correndo na direção dele com a empolgação natural das crianças. Por um momento, Eduardo ficou paralisado. O impulso natural seria abrir os braços e pegar o menino no colo, mas ele não sabia se isso seria apropriado. Mariana percebeu sua hesitação e sorriu ligeiramente. O primeiro sinal de aprovação que ela demonstrava desde o reencontro. «Oi, campeão», Eduardo disse, se ajoelhando para ficar na altura de Gabriel. «Que avião legal!» «É um avião a jato», Gabriel explicou com seriedade. «Ele voa super rápido. Quer ver?» Gabriel fez o avião voar pelo ar, fazendo barulhos de motor com a boca. Eduardo riu genuinamente, surpreso com como algo tão simples podia ser envolvente. Mariana se sentou no banco e observou a interação entre eles. Ela havia passado a semana se questionando se estava fazendo a coisa certa ao permitir que Eduardo se aproximasse de Gabriel. Por um lado, toda criança merecia conhecer o pai. Por outro, ela temia que Eduardo desistisse quando percebesse o quanto ser pai exigia dele. «Podemos ir no playground?» Gabriel perguntou, já puxando Eduardo pela mão. Eduardo olhou para Mariana, que assentiu. «Pode ir, só fica perto da gente». O playground era uma explosão de cores e sons.
Gabriel se dirigiu imediatamente para o escorregador e Eduardo o seguiu, tentando entender a dinâmica daquele pequeno universo. Outras crianças brincavam por toda parte, e Eduardo notou como os pais interagiam naturalmente com os filhos, empurrando balanços, ajudando nas brincadeiras, limpando narizes, negociando pequenas birras. "Você pode me empurrar no balanço?" Gabriel perguntou. E Eduardo sentiu como se tivesse recebido uma condecoração. "Claro." Eduardo ajudou Gabriel a se sentar no balanço e começou a empurrá-lo suavemente. O riso do menino era contagiante, e Eduardo se pegou sorrindo de uma forma que não acontecia há muito tempo. "Mais alto," Gabriel pediu. "Não muito alto," Mariana advertiu do banco onde estava sentada, e Eduardo percebeu que, mesmo permitindo a aproximação, ela ainda estava vigilante. Depois do balanço, Gabriel quis mostrar para Eduardo como conseguia subir sozinho no brinquedo de escalada. Eduardo o seguiu como uma sombra protetora, com as mãos prontas para amparar qualquer queda, sem perceber que já estava agindo por instinto paterno. "Você tem filhos?" perguntou uma mulher que estava empurrando uma menina pequena no balanço ao lado. A pergunta pegou Eduardo desprevenido. Sim, este é Gabriel." "Primeira vez no parque?" Ela continuou percebendo a hesitação dele. "Primeira vez em qualquer lugar," Eduardo respondeu honestamente, e imediatamente se arrependeu da sinceridade excessiva. A mulher sorriu com compreensão. "A primeira vez a gente fica perdido mesmo, mas olha como ele está à vontade com você. Crianças sentem quando somos sinceros." Eduardo olhou para Gabriel, que estava tentando convencê-lo a brincar de esconde-esconde atrás das árvores, e se perguntou se realmente estava sendo sincero ou apenas tentando impressionar Mariana. Quando a hora acabou, Gabriel fez uma pequena birra. "Já? Mas eu queria brincar mais." "A gente combinou só 1 hora, lembra?" Mariana disse com paciência. "Eduardo pode vir brincar com você outro dia." "Promete?" Gabriel perguntou, olhando diretamente para Eduardo. "Prometo," Eduardo respondeu e sentiu o peso da palavra. Uma promessa para uma criança não era algo que pudesse ser quebrado levianamente. No caminho de volta para o carro, Gabriel tagarelou sobre tudo o que haviam feito no playground, recontando cada momento como se tivesse sido a aventura mais emocionante da vida. Eduardo escutava cada palavra, tentando gravar na memória a voz animada do seu filho. "Ele gostou de você," Mariana disse quando Gabriel se distraiu perseguindo uma borboleta. "Como você sabe?" Ele não para de falar. Quando Gabriel não gosta de alguém, fica quieto e grudado em mim. Eduardo sentiu um alívio que não sabia que precisava. "E na próxima semana?" "Na próxima semana você pode levá-lo para comer sorvete. 2 horas no shopping. Eu fico na praça de alimentação, mas vocês ficam sozinhos na sorveteria." A evolução pareceu gigantesca para Eduardo. 2 horas sozinhos com Gabriel representavam uma responsabilidade real, não apenas uma brincadeira supervisionada. "Mari," ele disse quando chegaram ao carro dela, "obrigado por isso. Eu sei que não é fácil para você." Mariana o observou por um momento. "Eduardo, isso não é sobre mim, é sobre ele. Só não me decepcione." Quando Eduardo voltou para casa, Fernanda estava arrumando as unhas na sala, cercada por revistas de casamento espalhadas pelo sofá. "Como foi seu sábado?" ela perguntou sem levantar os olhos. Eduardo se sentou na poltrona em frente a ela e respirou fundo. "Fernanda, precisamos conversar." Alguma coisa no tom dele fez com que ela largasse a lima de unha e o olhasse diretamente. "Sobre o quê?" "Sobre aquela mulher do elevador. Sobre o menino que estava com ela." Fernanda franzira a testa. "Eduardo, você está me assustando." "O menino é meu filho." O silêncio que se seguiu foi denso. Fernanda piscou algumas vezes, como se estivesse tentando processar uma informação que não fazia sentido. "Como assim é seu filho?" "Mariana e eu fomos casados antes de te conhecer. Quando nos separamos, ela estava grávida, mas eu não sabia. Gabriel tem 2 anos e meio." Fernanda se levantou do sofá abruptamente. "Você tem um filho de 2 anos e nunca me contou?" "Eu não sabia que ele existia até esta semana." "E agora você sabe. E aí?" A pergunta era direta,
mas carregada de implicações. Eduardo sabia que sua resposta definiria não apenas o futuro do relacionamento deles, mas também que tipo de homem ele escolhia ser. Agora eu quero conhecê-lo. Quero ser pai dele. Fernanda cruzou os braços e Eduardo podia ver os cálculos acontecendo por trás dos olhos dela. Eduardo, isso é uma complicação gigantesca. Uma criança muda tudo. Nossos planos, nossa vida social, nossa rotina. Eu sei. Você sabe? Ela riu sem humor. Eduardo, nós temos um casamento marcado para daqui a 4 meses. Temos 300 convidados confirmados. Meus pais já gastaram uma fortuna com o buffet. Eu sei que é complicado. Complicado? Fernanda aumentou o tom de voz. Eduardo, você está me dizendo que quer incluir uma criança na nossa vida, uma criança que você nem conhece, filha de uma mulher com quem você já foi casado. Isso não é complicado, é insano. Eduardo se levantou também. Fernanda, ele é meu filho. E eu sou sua noiva. Ou isso não significa nada? A pergunta cortou o ar entre eles, e Eduardo percebeu que havia chegado ao ponto de não retorno. Ele podia ver nos olhos de Fernanda a mesma coisa que sempre havia visto. A expectativa de que ele escolhesse a opção mais conveniente, mais simples, mais socialmente adequada. Significa muito, ele disse calmamente, mas não o suficiente. Fernanda o olhou como se tivesse levado um tapa. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu me apaixonei pela ideia de ter uma vida perfeita com você. Sem complicações, sem dramas, sem nada que desorganizasse nossa rotina elegante. Mas isso não é amor de verdade, Fernanda. Isso é conveniência. E você percebeu isso agora, depois que encontrou sua ex-esposa? Eduardo hesitou, porque a pergunta era justa. Talvez eu sempre soubesse no fundo, mas não tivesse coragem de admitir. Fernanda se sentou novamente, mais devagar dessa vez. Eduardo podia ver que ela também estava chegando às suas próprias conclusões. Você ainda a ama? Não era uma pergunta. Eu não sei o que sinto por ela, Eduardo respondeu honestamente. Mas eu sei que quero a chance de descobrir. E, principalmente, eu sei que quero conhecer meu filho. Fernanda ficou em silêncio por alguns minutos, mexendo distraidamente no anel de noivado. Quando finalmente falou, sua voz estava mais calma. Eu sempre soube que você não estava completamente presente neste relacionamento, Eduardo. Havia uma parte de você que sempre parecia estar em outro lugar. Eduardo se sentou de novo, surpreso com a sinceridade dela. Eu aceitei isso porque nossa vida juntos era elegante, funcional, sem grandes emoções. Mas se você quer tentar algo real com outra pessoa, se quer ser pai, então você está certo. O que temos não é o suficiente. A maturidade na resposta de Fernanda pegou Eduardo desprevenido. Ele havia se preparado para gritos, acusações, talvez até alguns pratos quebrados. Em vez disso, encontrou uma compreensão resignada que de alguma forma doía mais. Fernanda, eu sinto muito. Eu também. Ela tirou o anel do dedo e o colocou na mesa de centro. Mas talvez seja melhor descobrirmos isso agora do que daqui a 5 anos, quando estivermos entediados um com o outro. Eduardo olhou para o anel sobre a mesa, quase 200 mil reais em diamantes, que simbolizavam um futuro que nunca seria real. O que vamos dizer para as pessoas? Fernanda perguntou. A verdade, que percebemos que queremos coisas diferentes da vida. E você tem certeza de que é isso o que quer? Porque se você mudar de ideia daqui a 1 mês, Eduardo, eu não vou estar esperando. Eduardo pensou em Gabriel brincando no playground, no riso genuíno do menino, na sensação de propósito que havia sentido ao empurrá-lo no balanço. Pensou em Mariana, na mulher forte e independente que ela havia se tornado, na coragem que ela demonstrava criando um filho sozinha. Tenho certeza. Fernanda assentiu e se levantou. Então eu vou para a casa dos meus pais esta noite. Amanhã venho buscar minhas coisas. Quando ela saiu, Eduardo ficou sozinho na sala silenciosa, olhando para o anel que brilhava sob a luz do lustre. Pela primeira vez em meses, talvez em anos, ele se sentiu verdadeiramente livre. Pegou o celular e digitou uma mensagem para Mariana. Terminei meu noivado.
Quando puder, gostaria de conversar com você sobre aumentar o tempo que passo com Gabriel. A resposta veio 15 minutos depois. Sábado que vem, 2 horas no shopping, como combinamos. Depois conversamos sobre os próximos passos. Eduardo sorriu. Era apenas um pequeno passo, mas era um passo na direção certa. Pela primeira vez em 2 anos e meio, ele estava construindo algo real, em vez de apenas manter aparências. E se isso significava complicação, drama e a necessidade de realmente crescer como pessoa, ele estava pronto para enfrentar o desafio. 3 meses haviam se passado desde aquele primeiro encontro no parque, e a relação entre Eduardo e Gabriel havia evoluído de forma surpreendente. O que começou como visitas de 1 hora havia se transformado em tardes inteiras, depois fins de semana ocasionais. Gabriel havia começado a chamar Eduardo de Du, um apelido carinhoso que derretia o coração do empresário toda vez que ouvia. Eduardo descobriu aspectos de si, mesmo que não sabia que existiam. Aprendeu que Gabriel adorava histórias de dinossauros, mas tinha medo de palhaços. Que o menino gostava de sorvete de chocolate, mas só se não tivesse pedacinhos. Que Gabriel cantava no chuveiro e que sempre pedia mais 5 minutos na hora de dormir. Cada pequena descoberta era um tesouro para Eduardo, que se sentia recuperando pedaços preciosos de uma vida que quase havia perdido para sempre. Mais surpreendente ainda era como sua relação com Mariana havia começado a se transformar. O gelo inicial havia dado lugar a conversas cautelosas sobre Gabriel, que eventualmente se expandiram para outros assuntos. Eduardo descobriu que Mariana havia ganhado 3 prêmios de arquitetura sustentável nos últimos 2 anos, que estava desenvolvendo um projeto inovador de habitação popular e que havia se tornado uma referência em seu campo. A mulher dependente que ele pensava ter deixado para trás havia se revelado uma profissional independente e respeitada. Em uma tarde de quinta-feira, Eduardo estava no escritório revisando contratos quando seu assistente, Roberto, entrou visivelmente perturbado. "Senhor Eduardo precisa ver isso", disse Roberto, estendendo um tablet com uma matéria online já aberta. O título da reportagem fez o sangue de Eduardo gelar. "Arquiteta usa filho para chantagear ex-marido milionário. Escândalo abala setor imobiliário paulistano." Eduardo leu a matéria com crescente horror. A reportagem, publicada em um site sensacionalista, pintava Mariana como uma oportunista que havia escondido a gravidez para depois usar Gabriel como moeda de troca. Insinuava que ela havia planejado o encontro casual no hotel para extorquir dinheiro de Eduardo. Pior ainda, sugeria que os projetos arquitetônicos dela haviam sido aprovados apenas devido à influência política de Eduardo. "Quem é a fonte dessa merda?" Eduardo perguntou, a voz carregada de raiva. "Aparentemente alguém próximo à família. Mas, senhor, tem mais." Roberto mostrou outras matérias que haviam sido publicadas em diferentes sites nas últimas horas. Todas seguiam a mesma linha. Mariana como a ex-esposa vingativa, Eduardo como a vítima inocente, Gabriel como uma peça em um jogo sujo. Eduardo sabia imediatamente quem estava por trás disso. Rodrigo Vasconcelos, seu sócio minoritário na construtora, havia demonstrado insatisfação crescente com os rumos que a empresa vinha tomando. Eduardo havia começado a priorizar projetos sustentáveis e habitação popular, justamente as áreas onde Mariana era especialista, em detrimento dos empreendimentos de luxo que geravam margem maior, mas impacto social menor. Rodrigo havia questionado essas decisões várias vezes, sempre insinuando que Eduardo estava sendo influenciado emocionalmente pela ex-esposa. A situação havia escalado na semana anterior, quando Eduardo recusou um projeto milionário de um shopping center que destruiria uma área verde preservada. Eduardo ligou para Mariana imediatamente, mas a chamada foi direto para a caixa postal. Tentou mais 2 vezes com o mesmo resultado. Decidindo ir pessoalmente ao apartamento dela, Eduardo saiu do escritório sem avisar ninguém. No trânsito de São Paulo, ele teve tempo demais para imaginar como Mariana estava se sentindo, como estava explicando a situação para Gabriel, se estava chorando ou simplesmente furiosa.
Quando chegou ao prédio dela, Eduardo encontrou uma pequena multidão de jornalistas na entrada. Aparentemente, alguém havia vazado o endereço. Eduardo usou a entrada de serviço e conseguiu chegar ao apartamento sem ser fotografado. Mariana abriu a porta com os olhos vermelhos e o rosto fechado. Você viu? Vi tudo. Mari, eu sinto muito. Eu sei quem está fazendo isso. E vou parar. Como você vai parar? Ela perguntou, deixando-o entrar. Gabriel estava dormindo, aparentemente alheio ao caos que se formava em torno da família. Rodrigo Vasconcelos, meu sócio, ele quer me forçar a voltar aos projetos antigos e está usando você para isso. Mariana se sentou no sofá com a expressão derrotada. Eduardo, em 2 horas eu recebi ligações de 3 clientes cancelando projetos. O Condomínio Verde Horizonte, que seria meu maior contrato do ano, está reavaliando a parceria. Minha reputação profissional está sendo destruída por causa de mentiras. Eduardo sentou ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa, mas querendo desesperadamente consolá-la. Nós vamos resolver isso. Eu vou dar uma coletiva de imprensa amanhã e desmentir tudo. E você acha que isso vai adiantar? Eduardo, você não entende. No mundo da arquitetura, especialmente para uma mulher, a reputação é tudo. Se as pessoas acreditarem que eu uso relacionamentos pessoais para conseguir projetos, minha carreira acabou. A dor na voz dela partiu o coração de Eduardo. Aqui estava a mesma mulher que ele havia falhado em proteger 2 anos e meio atrás, sendo atacada novamente por causa da proximidade com ele. Eu não vou deixar isso acontecer, Eduardo disse com firmeza. Mari, eu cometi muitos erros no passado. Deixei que meu orgulho e minha covardia machucassem você. Mas não vou repetir esses erros. Mariana o olhou com uma mistura de esperança e ceticismo. O que você pretende fazer? Eduardo já tinha um plano se formando em sua mente, mas sabia que seria arriscado. Vou expor Rodrigo publicamente. Vou mostrar que essa campanha contra você é uma retaliação porque ele quer que eu mude o foco da empresa. Eduardo, isso pode destruir seus negócios. Então que destrua, Gabriel e você são mais importantes. A declaração ficou pendurada no ar entre eles. Era a primeira vez que Eduardo colocava explicitamente a família deles acima dos negócios, e os dois sabiam o peso dessas palavras. Naquela noite, Eduardo não dormiu. Passou horas preparando o que diria na coletiva, consultando advogados, reunindo evidências da sabotagem de Rodrigo. Mas, principalmente, ele refletiu sobre o tipo de homem que queria ser dali para frente. A coletiva de imprensa foi marcada para o dia seguinte, na sede da construtora. Eduardo havia convocado todos os principais veículos de comunicação da cidade e a presença massiva da imprensa sugeria que o escândalo havia ganhado proporções maiores do que ele imaginava. Quando Eduardo entrou na sala repleta de jornalistas, flashes dispararam de todas as direções. Ele se sentou na mesa central, respirou fundo e começou a falar sem consultar anotações. Senhores jornalistas, obrigado pela presença. Vocês estão aqui porque mentiras deploráveis foram espalhadas sobre a mãe do meu filho, e não posso mais ficar calado diante dessa injustiça. Um murmúrio percorreu a sala. Eduardo havia confirmado publicamente que Gabriel era seu filho. Mariana Santos é a arquiteta mais talentosa que eu conheço. Ela ganhou seus projetos por mérito próprio, muito antes de nossos caminhos se cruzarem novamente. As insinuações de que ela usa nosso relacionamento passado para obter contratos são não apenas falsas, mas ofensivas para uma profissional que construiu sua carreira com dedicação e competência. Eduardo fez uma pausa, olhando diretamente para as câmeras. Durante nosso casamento, eu fui um péssimo marido. Fui condescendente, controlador e emocionalmente ausente. Mariana me deixou não por vingança ou interesse financeiro, mas porque eu não merecia estar ao lado de uma mulher tão forte. Ela descobriu que estava grávida depois que nossa separação já era inevitável. E tomou a decisão corajosa de criar nosso filho sozinha porque eu havia demonstrado que não estava pronto para ser pai. Os jornalistas estavam absortos. Essa não era a narrativa que esperavam.
Nos últimos meses, Mariana me deu a oportunidade de conhecer Gabriel e de aprender a ser pai. Ela não pediu dinheiro, não quis vantagens, não tentou me chantagear. Pelo contrário, ela estabeleceu limites claros para proteger nosso filho de qualquer instabilidade. Eduardo se levantou, caminhando em direção às câmeras. A campanha de difamação contra Mariana está sendo orquestrada por pessoas que querem me forçar a abandonar projetos socialmente responsáveis em favor de empreendimentos que geram maior lucro. Rodrigo Vasconcelos, meu agora ex-sócio, deixou claro várias vezes que desaprovava a direção sustentável que nossa empresa estava tomando. Eduardo sabia que havia acabado de declarar guerra, mas continuou. Eu estou aqui hoje não apenas para defender Mariana, mas para anunciar uma mudança definitiva na filosofia da nossa empresa. A partir de agora, 60% dos nossos projetos serão voltados para a habitação popular e sustentabilidade ambiental. Rodrigo Vasconcelos está sendo removido de todas as funções executivas na empresa. A sala explodiu em perguntas gritadas simultaneamente, mas Eduardo ergueu a mão para silêncio. Por fim, quero dizer algo para Mariana, que sei que está assistindo. Eduardo olhou diretamente para a câmera principal. Você é uma mulher extraordinária, uma mãe excepcional e uma profissional brilhante. Qualquer cliente que cancelar contratos com você por causa dessa campanha de mentiras estará perdendo a oportunidade de trabalhar com a melhor arquiteta de São Paulo. Eduardo fez outra pausa, e quando voltou a falar, sua voz estava carregada de emoção. E Gabriel, se um dia você assistir isso, quero que saiba que seu papai está aprendendo a ser o homem que você e sua mãe merecem. Vocês dois são a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. A sala ficou em silêncio por alguns segundos antes de explodir em perguntas. Eduardo respondeu a algumas, sempre reforçando a competência profissional de Mariana e sua própria transformação pessoal. Quando a coletiva terminou, Eduardo sabia que havia mudado sua vida para sempre. Rodrigo provavelmente entraria com uma série de processos legais. Alguns clientes tradicionais poderiam se afastar. Sua reputação no meio empresarial conservador estava provavelmente comprometida. Mas pela primeira vez em anos, Eduardo se sentia verdadeiramente íntegro. Seu celular tocou assim que saiu da sala de imprensa. Era Mariana. Eduardo, você enlouqueceu completamente? Provavelmente, ele respondeu. Mas era o que tinha que ser feito. Houve uma pausa do outro lado da linha. Obrigada, ela disse simplesmente. Mari, posso te ver hoje? Tem mais coisas que eu preciso falar com você. Eduardo, você acabou de implodir sua carreira por minha causa. Acho que já falou o suficiente. Não, Eduardo disse, parando no meio do corredor movimentado do seu prédio comercial. Na verdade, eu acho que finalmente estou começando a falar as coisas certas. Naquela tarde, os principais sites de notícias replicaram trechos da coletiva. Mariana Santos se tornou trending topic no Twitter, com milhares de pessoas defendendo sua competência profissional. Vários arquitetos renomados publicaram mensagens de apoio. Mas Eduardo sabia que a verdadeira prova do sucesso da sua estratégia seria se Mariana conseguiria manter seus clientes e sua reputação intacta. Ele havia jogado todas as suas cartas na mesa. Agora só restava aguardar para ver se seria o suficiente para consertar os erros do passado e construir um futuro que valesse a pena. Gabriel era pequeno demais para entender completamente o que estava acontecendo, mas naquela noite, quando Eduardo foi visitá-los, o menino disse algo que ficou gravado na memória dele para sempre. Du, a mamãe disse que você foi muito corajoso hoje. Eduardo abraçou o filho, respirando o cheiro de shampoo infantil nos cabelos macios, e soube que finalmente estava no caminho certo para ser o pai e o homem que eles mereciam. 2 semanas após a coletiva de imprensa, os resultados da ousadia de Eduardo começaram a se materializar de formas que nenhum dos dois havia antecipado. A Procuradoria Federal havia aberto uma investigação sobre irregularidades em alguns dos projetos antigos da construtora, justamente aqueles que Rodrigo havia insistido em manter.
Aparentemente, a exposição pública havia encorajado outros fornecedores e funcionários a denunciarem práticas questionáveis que vinham sendo encobertadas há anos. Rodrigo, desesperado e encurralado, havia tentado uma última cartada: vazar informações financeiras da empresa para a imprensa, tentando mostrar que Eduardo estava levando a construtora à falência com os projetos sociais. A estratégia saiu pela culatra quando os números revelaram exatamente o oposto. Os projetos sustentáveis estavam gerando lucro consistente e atraindo investidores internacionais interessados em responsabilidade social corporativa. Eduardo estava em seu escritório naquela manhã de sexta-feira, revisando os contratos de 3 novos empreendimentos de habitação popular, quando Roberto entrou com uma expressão que misturava espanto e satisfação. Senhor Eduardo, a senhora Mariana está aqui embaixo e tem uma comitiva com ela. Eduardo franzira a testa. Comitiva? Parece ser do governo municipal. Tem carro oficial e tudo. Intrigado, Eduardo desceu para receber Mariana no lobby. Ela estava elegantemente vestida com um terno azul marinho, carregando uma pasta de couro e acompanhada por 3 pessoas que Eduardo reconheceu vagamente como sendo da Secretaria de Habitação da Prefeitura. Eduardo, Mariana o cumprimentou formalmente, mas havia um brilho nos olhos dela que sugeriu algo importante. Gostaria de apresentar o secretário municipal de Habitação, Dr. Carlos Menezes, a coordenadora de projetos sustentáveis, Dra. Ana Beatriz Souza, e o assessor de planejamento urbano, Eng Fernando Lima. Eduardo cumprimentou todos, ainda tentando entender o que estava acontecendo. O secretário tomou a palavra. Senhor Eduardo, estamos aqui para apresentar uma proposta. O município está lançando o maior programa de habitação popular sustentável da América Latina. São 50.000 unidades habitacionais a serem construídas nos próximos 5 anos, todas seguindo critérios rigorosos de sustentabilidade ambiental e impacto social. Eduardo sentiu o coração acelerar. Um projeto dessa magnitude seria transformador não apenas para sua empresa, mas para milhares de famílias paulistanas. A Arquino Mariana Santos será a coordenadora geral do projeto arquitetônico, continuou o secretário, e ela recomendou sua construtora como parceira principal, baseada no histórico recente de vocês em projetos sociais e na integridade demonstrada publicamente. Eduardo olhou para Mariana, que mantinha uma expressão profissional, mas ele podia ver a satisfação discreta em seu olhar. Em 2 semanas, ela havia não apenas recuperado sua reputação, mas conquistado o projeto mais importante de sua carreira. É claro que haverá um processo licitatório formal, a coordenadora de projetos acrescentou, mas a recomendação da Arquino Santos tem peso significativo, considerando que ela será responsável por supervisionar toda a execução. Depois que a delegação da prefeitura saiu, Eduardo e Mariana ficaram sozinhos no lobby. Por um momento, apenas se olharam, como se estivessem processando a magnitude do que havia acabado de acontecer. Mari, isso é incrível. Você conseguiu transformar toda essa situação em uma oportunidade. Nós conseguimos, ela corrigiu. Eduardo, sua coletiva de imprensa mudou. Tudo. Não apenas limpou minha reputação, mas me posicionou como uma profissional íntegra em um setor cheio de corrupção. Os convites começaram a chover no dia seguinte. Eduardo balançou a cabeça, ainda impressionado. Você mereça cada oportunidade. Eu só lamento ter demorado tanto para defender você publicamente. Mariana sorriu. O primeiro sorriso verdadeiramente caloroso que ela havia lhe dirigido desde o reencontro. Pessoas mudam, Eduardo, e você tem provado que mudou. Mari, Eduardo disse, sentindo que havia chegado o momento de ser completamente honesto. Posso te convidar para jantar? Só nós 2. Tem coisas que eu preciso te dizer. Ela hesitou por um momento. E Gabriel? Sua mãe pode ficar com ele uma noite? Eu gostaria de conversar com você sem interrupções. Mariana concordou, e eles marcaram para o sábado à noite. Eduardo passou o dia seguinte ansioso como um adolescente, mudando de roupa 3 vezes e ensaiando mentalmente o que diria. O restaurante escolhido era discreto, mas elegante, no bairro dos Jardins.
Mariana chegou usando um vestido preto simples, mas sofisticado, e Eduardo se lembrou de como ela sempre conseguia ficar deslumbrante sem precisar de ostentação. Durante o jantar, eles conversaram sobre Gabriel, sobre os projetos profissionais de ambos, sobre como haviam mudado nos últimos anos. A conversa fluía naturalmente, sem as tensões e ressentimentos que haviam marcado os primeiros encontros. Mari, Eduardo disse quando a sobremesa foi servida, eu sei que já pedi desculpas várias vezes, mas preciso que você entenda completamente o quanto eu lamento como as coisas terminaram entre nós. Eduardo, não precisamos revolver o passado. Precisamos sim, porque eu quero que você saiba que homem eu me tornei. Eduardo se inclinou para a frente. Quando éramos casados, eu pensava que amar alguém significava proteger essa pessoa das dificuldades da vida. Eu achava que se eu ganhasse dinheiro suficiente, se controlasse todas as variáveis, poderia criar uma bolha perfeita para você. Mariana o escutava atentamente, mexendo distraidamente no anel que usava no dedo médio. Mas eu não entendia que você não queria ser protegida. Você queria ser apoiada. Você queria um parceiro que acreditasse na sua capacidade, que estivesse ao seu lado durante os desafios, não alguém que tentasse eliminar os desafios. Eduardo, deixa eu terminar, por favor. Ele respirou fundo. Gabriel me ensinou o que é amor incondicional. Aquela criança me ama mesmo quando eu não entendo suas brincadeiras, mesmo quando faço perguntas bobas, mesmo quando sou desajeitado. Ele me ensinou que amar alguém é aceitar a pessoa exatamente como ela é e apoiá-la para se tornar quem ela quer ser. Mariana estava com os olhos marejados, mas deixou que Eduardo continuasse. E você, Mari, você me ensinou que coragem não é nunca ter medo. É fazer a coisa certa mesmo quando se está apavorado. Você criou Gabriel sozinha, construiu uma carreira brilhante, se manteve íntegra mesmo quando eu a desapontei completamente. Você é a pessoa mais corajosa que eu conheço. Eduardo tirou uma pequena caixa do bolso e colocou sobre a mesa entre eles. Mariana olhou para a caixa, depois para ele com uma expressão de surpresa misturada com algo que podia ser esperança. Eu sei que você não precisa de mim, Mari. Você já provou que é capaz de ter uma vida plena e feliz sem mim. Mas eu gostaria muito de ter a honra de caminhar ao seu lado como seu parceiro de verdade, como o pai do Gabriel, como alguém que te admira e te apoia em tudo o que você quiser conquistar. Eduardo abriu a caixa, revelando um anel muito diferente do que havia dado a Fernanda. Era mais delicado, com um diamante menor, mas de qualidade excepcional, em um design que lembrava folhas entrelaçadas, uma clara referência ao trabalho de arquitetura sustentável de Mariana. Mariana Santos, você aceita se casar comigo? Não porque você precisa, mas porque nós escolhemos construir uma família baseada em respeito, admiração e amor verdadeiro. Mariana olhou para o anel, depois para Eduardo, e ele podia ver uma batalha de emoções acontecendo em seu rosto. Medo, esperança, amor, cautela, tudo misturado em uma expressão que partiu o coração dele. Eduardo, ela disse finalmente, a voz um pouco trêmula, e se não der certo de novo? E se você voltar a ser aquele homem que quer controlar tudo? Então você me deixa de novo. Eduardo respondeu simplesmente. Mari, eu não posso te prometer que serei perfeito, mas posso te prometer que quando eu cometer erros, vou assumir, pedir desculpas e fazer o que for necessário para consertar. E principalmente, posso te prometer que vou lutar todos os dias para ser o homem que você e Gabriel merecem. Mariana estendeu a mão trêmula e Eduardo deslizou o anel em seu dedo. Sim, ela sussurrou e depois mais alto. Sim, eu aceito. Eduardo se levantou e a beijou, ali mesmo no meio do restaurante, sob os olhares curiosos de outros clientes. Era um beijo que tinha gosto de segundas chances, de amadurecimento, de promessas que seriam cumpridas. Quando se separaram, os dois estavam chorando e sorrindo ao mesmo tempo. Gabriel vai ficar maluco de felicidade, Mariana disse, limpando as lágrimas. Ele já sabe, Eduardo admitiu. Pedi a permissão dele ontem. Você fez o quê?
Perguntei se ele gostaria que o Du se tornasse papai dele de verdade, para sempre. Ele disse que sim, mas só se eu prometesse fazer panquecas no formato de dinossauro. Mariana riu. Uma risada genuína que Eduardo não ouvia há anos. E você prometeu? Obviamente. Já estou pesquisando receitas. Nos meses que se seguiram, eles construíram sua nova vida juntos, com uma maturidade que não existia no primeiro casamento. Eduardo aprendeu a dividir de verdade as responsabilidades domésticas e parentais. Mariana aprendeu a confiar que ele não desapareceria no primeiro sinal de dificuldade. Gabriel ganhou não apenas um pai presente, mas uma família que funcionava baseada em comunicação e respeito. O projeto de habitação popular se tornou um sucesso nacional, servindo de modelo para outras cidades. Eduardo e Mariana trabalhavam juntos como parceiros iguais, cada um contribuindo com suas expertises, criando empreendimentos que eram ao mesmo tempo lucrativos e socialmente responsáveis. Rodrigo, eventualmente, foi processado por corrupção e formação de esquema fraudulento em licitações públicas. Eduardo não sentiu satisfaction com a prisão do ex-sócio, apenas alívio de ter se afastado daquele mundo de negócios sem ética. O casamento foi simples, mas emocionante, realizado no mesmo parque onde Eduardo havia encontrado Gabriel pela segunda vez. O menino, então, com 3 anos e meio, foi o porta-anéis mais orgulhoso da história, carregando as alianças em uma almofadinha em formato de dinossauro que ele mesmo havia escolhido. Durante a cerimônia, quando o juiz perguntou se eles aceitavam um ao outro como parceiros na alegria e na tristeza, Eduardo olhou nos olhos de Mariana e viu não apenas a mulher que amava, mas a mãe extraordinária do seu filho, a profissional brilhante que admirava, a companheira que havia escolhido caminhar ao lado dele por livre e espontânea vontade. Aceito, ele disse, e dessa vez sabia exatamente o que estava prometendo. 2 anos depois, em uma tarde de domingo, Eduardo estava no jardim da casa nova que haviam comprado juntos, uma casa grande o suficiente para Gabriel brincar, mas aconchegante o suficiente para ser um lar de verdade. Ele empurrava Gabriel no balanço enquanto Mariana terminava de plantar rosas brancas no canteiro. Du, você pode me empurrar mais alto? Gabriel pediu, e Eduardo sorriu, lembrando da primeira vez que havia ouvido esse pedido. Claro, campeão. Enquanto empurrava o balanço, Eduardo olhou para Mariana, que agora usava uma blusa larga que disfarçava discretamente a barriga de 5 meses. Eles haviam descoberto há pouco que Gabriel ganharia uma irmãzinha, e o menino estava absolutamente extasiado com a ideia de ser um irmão mais velho. Mari, Eduardo chamou, lembra do que você me disse naquele primeiro dia sobre eu não estar pronto para ser pai? Mariana levantou os olhos das rosas e sorriu. Lembro. Obrigado por ter me dado a chance de provar que você estava errada. Eu não estava errada, Mariana respondeu, caminhando em direção a eles. Naquela época, você realmente não estava pronto. Mas pessoas crescem, Eduardo. Pessoas aprendem. Pessoas mudam. Gabriel saltou do balanço e correu para abraçar as pernas de Mariana. Mamãe, posso sentir a bebê chutar? Pode sim, meu amor. Eduardo observou Mariana se ajoelhar para que Gabriel colocasse a mãozinha pequena na barriga dela, explicando pacientemente que a irmãzinha ainda estava muito pequena, mas que logo ele poderia ajudar a cuidar dela. Naquele momento, Eduardo compreendeu completamente o que significava ter uma família. Não era sobre controlar ou proteger ou prover apenas. Era sobre estar presente, sobre crescer junto, sobre escolher um ao outro todos os dias, mesmo quando, especialmente quando, as coisas ficassem difíceis. O elevador daquele hotel de luxo havia mudado sua vida para sempre, mas não da forma que ele inicialmente pensou. Não foi o choque da descoberta que o transformou, mas sim a jornada lenta e, às vezes, dolorosa de aprender a ser pai, a ser marido, a ser parceiro de verdade. Quando o sol começou a se pôr, eles entraram para casa juntos. Gabriel correu para a sala para organizar seus brinquedos. Mariana foi preparar o jantar, e Eduardo ficou por um momento na porta, observando sua família. Sua família real,
construída sobre bases sólidas de respeito, amor maduro e escolhas conscientes. Finalmente, Eduardo Mendonça havia aprendido que o verdadeiro sucesso não se media em dinheiro ou poder, mas na capacidade de amar e ser amado de volta. E nessa conta, ele era o homem mais rico do mundo.